Fala pessoal, sou o Cleito do canal Tech, tudo bem com vocês? Vamos dar uma sequência aí nos vídeos. Último vídeo aí, né? Agora tentando colocar os vídeos aí na sequência, um atrás do outro aí pra ficar bacaninha. Última sequência a gente ia falar desse Golf aqui, que eu ia mostrar pra vocês a suspensão dele, o sapão. O que aconteceu aqui, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Moça, vamos colocar uma boa aqui, a Mobezane. Presta ali, aqui pessoal, essa aqui nós vamos trocar a bucha. Essa bucha do leque que estourou. Esse leque é um leque novo, como a gente estava falando de leque, que o certo é trocar. Mas nessa situação aqui, pode sim trocar a bucha, certo? Que essa aqui é a primeira troca. O problema, por exemplo, que estoura muito no estilo Corolla, é que se você troca várias vezes, esse buraco aqui, ó, alarga. Então você tem que ficar ou dando pingo de solda, mas aí todo jeito não fica legal. Aqui, ó, essa aqui vai entrar show de bola. E ela tem posição, tá? Por quê? Essa daqui, ó, ela não quebrou, bendito, a borracha, igual acontece aqui não. Ela soltou, ó, de dentro da capa. Ela soltou aí de dentro da capa e o carro tava dando uns trancos. Então a gente vai trocar essa daí, colocar essa nova. A gente tá colocando aqui a Mobezane. Mobezane aí é show de bola. Coxinha para Honda, só você colocar Mobezane que vai parar aquela instalação. O difícil é achar. Quando você tem um Honda Civic, New Civic, você vira a direção e começa aquele estalo. Tuc, tuc. Coxinha nenhum dá certo ali. O original é caro para dedéu. Você compra esse aqui pela metade do preço dessa marca aqui, ó, Mobezane. Vai acabar a dor de cabeça. Beleza? Então é isso aí. A gente vai trocar a bucha aí e eu mostro para vocês como é que ficou. Pessoal, no Corolla aqui, começando a desmanchar a correia dentada dele, mas ainda não tem muita coisa para mostrar para vocês não. E aqui é a bucha que a gente colocou a nova, certo? Colocou a nova, entrou justa na pressão, vai ficar melhor do que bom. Tranquilo? Então aqui agora voltar pro lugar, colocar o pivô que tá beleza e vamos ver se parou a barulhada que o carro tava dando. A gente tá fazendo isso aqui, o cliente nem sabe não. Hoje a gente vai falar com ele, porque é cliente há muito tempo aí. E ele estava achando que era um problemão no arrefecimento. Então a gente já resolveu o arrefecimento. Pelo menos ainda está em teste, mas parece que vai ficar tudo ok. E já resolve isso aí, mata a charada lá de uma vez. Beleza? Então é isso aí. Vou montar aqui no Golfão. Esse aqui é o Golfão sapão. E vamos ver como é que ficou. Porque esse carro, quando a gente freia, dá muito tranco. Porque a bucha corre, então o leque corre junto. Você freou o carro ali e notar que a roda tá correndo, dependendo do carro aí, ó. Volkswagen, os Golf, né? Até os Palio mesmo da vida, que tem esse sistema de bucha aí que quebra direto. Pode ir nela que é o tiro certo. No último vídeo a gente tava falando do Corolla ali, né? Comecei a fazer a desmontagem da correia dentada dele. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Montando ali, a gente vai começar a desmontar os tambores de freio para ver o que está tendo de problema lá atrás, que ela desregulou o freio e está com barulho na roda. E hoje nós temos aqui um Siena Dualogic, né? Do Carlos, que acompanha a gente no canal. Veio lá de Betim para poder deixar o carro aí para a gente fazer uma manutenção, uma revisãozinha básica aí de 30 mil. Fazer um checklist dele aí, beleza? Mas vocês vão acompanhando aí. E aqui nós temos um Space Fox. Esse Space Fox é aquele detonado que eu tinha mostrado para vocês. Tá com problema no arranque. Vou mostrar para vocês, ver se dá para vocês ouvirem aí. A gente vai tirar ele e mandar para manutenção. A gente vai dar na partida. O carro tá girando pesado. E ele tá agarrando o Bendix. Olha para vocês verem. Quer ver o barulho que ele dá? Agora não deu. Vamos ver. Aí. É esse segundo barulho aí que ele dá uma raspada. Acontece muito na linha Volks. Vamos lá de novo. Aí, ó. Ele dá um raspado no final da partida. Então a gente vai tirar para manutenção. E depois vai olhar um probleminha na seta, que ele não tá funcionando o alerta. Não tá funcionando. Ó, ele dá uma piscada, para. Então a gente vai ver o que tá pegando aí.
Tranquilo? Então a gente vai começar a desmontar ele aqui, desligar a bateria, retirar o arranque, mandar para manutenção e vocês acompanham aí na sequência. Pessoal, no Space Fox aqui, ó, já desmontamos aqui o arranque, retiramos, né, na verdade, o arranque. E aqui, ó, vou levar para um chegado meu aqui do lado, mexe com parte elétrica, só para ele desmontar. Pelo que ele me falou aqui, é manutenção básica, acontece muito nesses carros. Uma limpeza vai resolver o problema. Mas igual ele falou, vamos desmontar, Cleiton, para ver se não tem folga em nenhuma bucha e ver se não tem suporte escova gasto. No mais, é uma revisão mesmo aqui no arranque, uma limpeza e lubrificação. Tranquilo? Sim, aí, pessoal, daqui a pouco eu começo a falar para vocês. O Alisson já começou, já retirou a roda aí, já desmontou. A gente vai começar, o disco dá pra ver que ele tem um calozinho aqui, mas vamos tirar a medição dele aí, ver tudo certinho. Daqui a pouco eu falo pra vocês aí. Pessoal, aqui no Space Fox, seguinte, já tá montado aqui. Ele tava com a folga aqui na ponta do eixo dele. Então aqui foi trocado aqui, ó. Essa bucha aqui, ó, ela vai aqui na frente, foi trocada, agora tá sem folga nenhuma, bacaninha. E aqui, ó, o suporte de escova, as escovas foram trocadas, né? Já tava bem gasta já. Então, bora montar e vai ficar show de bola, beleza? Daqui a pouco eu venho falando com vocês aqui do Siena. O Alisson tá dando uma geral nele aí, eu venho já pra falar de tudo. Ali o Alisson já destampou os freios traseiros pra gente dar aquela olhada. E eu já venho falando tudo dele aí. O Space Fox aqui, ó, montamos lá o arranque dele. Olha a diferença que ficou aí agora. Ó, tá dando até um assoviozinho. Pode ir, Alisson. De novo. Tá dando até um assovio legal. Bacana. Pode desligar. Então é isso aí, pessoal. Aqui ficou bacana. Isso acontece muito na linha Volks. Ali a gente trocou as buchinhas. Antes de acontecer, muitas vezes isso aqui é porque o cliente deixa muito o carro chegar ao extremo. Mas quando ele já começar a dar aquela agarrada, muitas vezes só a lubrificação resolve. Você não precisa trocar nem suporte de escova, nem as buchas ali. No caso aqui é que já tem tempo que o cliente está andando com o carro desse jeito, então vai gerando uma reação em cadeia ali. Uma coisa vai estragando a outra. Beleza? E daqui a pouco, ó, já vou começar a falar aqui do Siena. O Alisson já fez um apanhado geral dele aí. A gente vai começar a trabalhar nele. Pessoal, no Siena aí do Aloy é o seguinte, a gente já deu uma olhada nele aqui e o cliente passou aqui uma lista aqui do que ele queria que checasse com os 30 mil. Tem algumas coisas aqui que eu vou ligar para ele que, assim, por exemplo, vela, trocar com 30 mil, certo? Mas essa vela aqui, galera, tá zerada, dá até dó de trocar. Mas zero mesmo, não saiu nem da medida. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha aí pra vocês verem, o eletrodo, massa, olha. Ele tá em perfeitas condições, não houve nenhum desgaste. Eu vou passar pra ele, se ele quiser trocar, a gente troca. Mas a vela é assim, tá zera mesmo, beleza? Então a gente vai passar pra ele aí e ver o que ele acha. Mas ali tá zerada, não tem necessidade não. Fluido da direção aqui, a gente já conferiu. Olha pra vocês verem, vermelhinho, translúcido mesmo. Isso aqui, você tem que olhar mesmo, é coloração. Olha aí, igual um sangue mesmo, vermelhinho, translúcido. Então não há necessidade de trocar. E no nível certinho, bacaninha. Então não há necessidade. Aqui, o filtro de ar-condicionado tá bem sujo mesmo, né? O filtro de cabine, a gente vai colocar para trocar. O filtro de ar tá novo, olha para vocês verem. O filtro tá zero bala mesmo. Porém, a gente vai trocar aqui o filtro de combustível. O filtro de combustível dele tá bem pesado. Tava na hora de trocar ele pela quilometragem? O combustível no tem etiqueta. O filtro de combustível ali não tá marcando, mas a gente vai ver até pela quilometragem. Se a quilometragem também, todo jeito, não falar que é para trocar agora, se já tivesse sido trocado, a gente olhou aqui, ele tá pesado, então tem que trocar. Então isso é relativo também, mas aqui ele é original ainda. Todo jeito a gente vai trocar, que ele tá pesado. O que mais aqui, Alisson? O corpo de aceleração dele, pessoal. A gente vai dar uma limpeza, dar uma faxina nele, que ele tá bem sujinho.
Vou colocar a luz aqui pra vocês verem. Ele tá com a poeira bem assentada lá no corpo de aceleração, olha pra vocês verem. Aquela marca preta ali, só ver que depois que limpar, vocês não vão ver aquela sombra preta ali, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, vai ser trocada aqui, ó. Essa capa aqui, essa mesmo aqui, né? Nós vamos trocar essa capa aqui. Já tá em cima do pneu aí, que eu tirei esse pneu da moto, pessoal, que ele furou na trilha esse final de semana. E ele já comprou uma nova. Vai trocar, o cliente é cuidadoso com o carro mesmo. Ah, se todo mundo fosse desse jeito. Vai trocar essa capa aí, esse protetor de para-barro. Aqui, ele pediu para olhar aqui, ó, que tem uma desigualdade aqui, ó. Na verdade, ele tá solto, ó. Então a gente vai ajustar o paralamas dele aí no lugar, colocar bacaninha, porque ele tá um dente fora aqui, ó. E ele tá soltinho. A gente vai colocar essa correia aqui, a gente vai trocar ela, que ela tá bem contaminada. E vamos levantar o carro e mostrar para vocês. O carro tá sequinho, sequinho por baixo mesmo. Não tem nenhuma indícios de vazamento de óleo, nada. E aqui, ó, a gente vai fazer a limpeza e regulagem, porque tá muito sujo, não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Mas tá muito sujo, olha aqui, com o dedo. Tá muito sujo, mas muito sujo mesmo. Muito pó que vai caindo, desgaste, olha aí. Então a gente vai trocar isso aqui e deixar zero. É só limpar e regular, beleza? Galera, subimos o Siena aí pra vocês verem por baixo. Um carro que assim, com esse motor, geralmente a gente pega muito vazamento, né? Pega a luz aí, ó, só pra mostrar. Vazamento aqui nessa junta, né? Do cárter e no suporte aqui do filtro. Eu particularmente peguei poucos, né, ponto, mas você consegue ver aí, tem outros canais aí, os parceiros que tem outros canais aí, que pega muito desses carros com problema. Eu já peguei vários aqui, mas vê muitos relatos de que ele vaza aqui. Esse daqui, por incrível que pareça, sequinho aqui, tudo seco. Outra coisa que a gente fez nesse carro, galera, conferiu aqui o óleo, né? Claro, não tem vazamento, mas foi só de praxe mesmo. O óleo do Dualogic, o óleo aqui da parte mecânica. Desculpa aí o barulho aí. O óleo da parte mecânica do câmbio foi conferido, tá tudo certinho, tudo bacaninha. E aqui a gente vai trocar a correia, porque ela tem uma contaminação grande de minério. Então a gente vai trocar ela. E aqui, ó, nós vamos colocar uma porquinha aqui, ó, porque ali tá pra ver que tá fora, ó. Sem os parafusos. Tá sem os parafusos ali, ó. Então a gente vai ajustar pro para-choque ficar bacaninha, tudo belezinha. O carro por baixo é um carro que tá sequinho. Aqui a gente já retirou o filtro de combustível dele, ó. É aqui que vai o filtro de combustível. Retirou. É um Sieninha que tá, né, um carro com bem cuidado, dá gosto de mexer. E carro é bom se fosse tudo desse jeito. Você chegar só fazer a revisãozinha básica, sem muito fumo, sabe? Isso que é o bom. E aqui a gente vai dar continuidade aqui no Corolla daqui a pouco. Eu até dei uma parada, chegou mais peças do Corolla aqui, ó. Chegou as correias Contitec que a gente vai trocar. E esse rolamento aqui, pessoal, que a gente troca ele, ó. Ele tá zoando muito. Em muitos carros você troca roldana. No caso do Corolla, um negócio muito bem feito. Você solta essa travinha aqui, ó, com esse alicate aqui, ó. Com esse alicate, vou mostrar aqui pra vocês verem. Já tá aqui na mão mesmo. Aqui, ó. Você tira, eu vou mostrar pra vocês. Tira com esse alicate bico e vai colocar esse rolamentinho aqui, beleza? Troca o rolamento, fica bacaninha. Esse aqui eu dei uma paradinha nele, porque esse aqui a gente tem mais prazo para entregar ele. E nós vamos mexer nessa montana aqui, que ela tá com um barulho na roda. Tranquilo? Então aguardem aí que nós vamos trabalhar nesses carros aí. Pessoal, o Gran Siena a gente já começou a desmontar ele aí, né? Pastilha. Aqui a gente decidiu trocar a pastilha porque ela está em cima do limite tolerável, 5 milímetros. Então a partir disso aí ela já sai fora. Então o que adianta o cara chegar aqui na oficina, amanhã já vai viajar, ela já vai sair fora do limite de segurança. Então a gente já vai trocar, que ele sai daqui e não tem dor de cabeça. Beleza? A montana aqui, pessoal, daqui a pouco continua mais com o Sieninha. A montana aqui, essa montana a gente fez um serviço nela de freio aqui há uns 4 meses atrás. E o cliente me questionou aí que ela tava dando um barulho no freio, mas a gente já descobriu aqui, ó. Essa haste aqui, ela voltou, ó. A gente vai ver o que aconteceu. Que essa haste aqui voltou. Costuma dar muito problema nessa regulagem aqui desses carros, ó.
costuma dar problema nessa regulagem e não ficar muito legal isso aqui. Então a gente vai ver o que aconteceu aqui, porque o freio voltou a regulagem, não tem nada solto, ele voltou a regulagem. Então o que acontece? O espaço fica muito grande aqui, o curso. Então quando você abre, ela fica batendo, dando barulho aqui. Esse é um dos quesitos. Dá pra ver aqui, ó, que a lona dele não tá muito ruim, ó. Da outra vez a gente trocou só tambor e cilindros de freio. Só que tem uma lona do outro lado. O que acontece com o freio, pessoal? Problema de freio traseiro, o que acontece é isso aqui, ó. Olha para vocês verem a quantidade de terra que fica dentro do tambor. Essa terra entra de impureza mesmo, mas a maioria é de desgaste natural. E essa terra, esse desgaste aí, ó, que é o desgaste da lona, não tem por onde ele sair. Isso é um problema que tem nos discos, no sistema de freio, que ele fica preso aqui dentro, ó. Olha pra vocês verem, ó. Quer ver? Olha aí, ó. Isso aí tem muito pó ali dentro. E aqui também, ó. Se eu passar a mão aqui, ó, ó o tanto de pó que vai caindo, ó. Olha aí pra vocês verem. Isso aqui tá cheio de pó. Então o que acontece? Essa areia, esse pozinho que fica aí, no próprio atrito da lona com o tambor, ela tem esse desgaste a mais. Então assim, por isso que é importante o freio sempre estar limpo. Apesar que o cliente aqui sempre anda em dias com o carro, isso aqui é um negócio que é meio até complicado de parar com isso aqui. Então o que aconteceu aqui? A gente vai resolver isso aqui, mas no freio traseiro aqui, ó, desse lado de cá, ele deu um desgaste maior na lona. Eu creio que o motivo tenha sido esse aqui, tá vendo que a regulagem ficou perfeita? A regulagem está paradinha, travadinha no lugar, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Vou focar melhor aqui, ó. Olha pra você ver, ela tá paradinha e dá pra você ver o tanto de rosca ali, ó, que é a regulagem normal. A outra vocês nem vê esse fio de rosca, porque ela retornou toda. Então o que acontece? Essa daqui, ó, tá com muita massa ainda na parte de cima, porém se a gente for descendo, ó, some, já chegou no ferro. E depois eu vou mostrar pra vocês que aqui, ó, já chegou no ferro. Vou tirar ela, vou mostrar pra vocês. E isso aqui que tava dando barulho, não chegou da desgaste no tambor, mas também é um tambor que, olha pra você ver, ele acumula muita terra. Essa terra, era bom se ela tivesse um sistema de ventilação pra esse pó sair. Olha pra vocês verem aqui, ó, a quantidade. Olha aí. Olha o tanto de pó que fica aí dentro, ó. Muita coisa. Isso aí, ó, o próprio atrito do tambor com a lona e no meio dos dois ali, ó, ter esse desgaste aí, ó, esse pó do desgaste, ele desgasta mais ainda. O importante, todo freio é assim, infelizmente, o importante é que tivesse um sistema de ventilação aqui, ó, para essa terra sair, para evitar essa sujeira, né, em excesso. Mas infelizmente todos vão ser assim. Mas aqui a gente vai trocar essa lona e ver o porquê que aquela regulagem está voltando para trás. Tranquilo? Então aguardem aí que a gente vai desmontar esse freio aqui. E chegou um Honda ali. Aquele Honda ali, pessoal, já acaba. Toda vez que vocês veem que ele chega aqui, ó, que esse Honda chega aqui, a pastilha dele come e chega no ferro. É que o dono roda muito mesmo. E aqui já dá pra ver, ó, é raro as vezes que não chega, que não come no ferro. Olha lá o disco. Dá pra vocês verem a parte brilhando e a parte onde comeu. Isso é toda vez assim. Ele roda demais no carro e a maioria das vezes ele perde o disco aí à toa, infelizmente. Chegou algumas peças aqui pro Gran Siena. Chegou do Gran Siena. Chegou aqui do Honda Civic. Do Honda Civic aqui, pessoal. Chegou as pastilhas aqui, ó. Pastilha que não me tá dando trabalho. É Lona Flex. Pastilhinha aí que tá dando certo aí. Na verdade eu uso Lona Flex, não me dá problema. Tem uma outra importada da Jurid. A Jurid, ela fabrica aí, se você pegar o New Beatles, você vai ver que quem fabrica é a Jurid. Também não me dá problema. Realtek, também não tive problema. E eu vi alguns parceiros comentando sobre a Sil, até colega meu também de oficina. É uma pastilha que eu também usei muito tempo, não deu barulho, mas tem gente que dá falta de sorte. Não é nem questão, não sei o que está acontecendo com as pastilhas, mas porque antes não dava barulho, por que agora essas marcas estão dando? Eu não tive tanto problema assim não, beleza? Então eu continuo usando as mesmas marcas, mas é bom a gente ir sabendo para a gente ficar atento sobre isso também, né?
Aqui, chegou pra gente aqui filtro. Aqui também chegou as pastilhas. Olha a diferença, pessoal, das pastilhas do Gran Siena. Olha pra você ver, diferença de uma pra outra, ó. Olha aí. Questão de massa, ó. É porque ela é uma pastilha muito grande, ó. A massa, não sei se tá dando pra vocês verem direito aí. Deixa eu ver aqui. Olha aí a quantidade. Então, por isso que eles já dão um limite dela. Às vezes você fala assim, ainda tem muita pastilha. Mas é que depois desse limite a tendência é acabar mais rápido. Então a gente já vai colocar aqui pra poder trocar. Beleza? Pois eu quero até olhar a marca que tá nessa daqui, pra gente ver qual que é a marca que sai original nela. Qual que é o fabricante, né? Pra ver se é a mesma que a gente usa aí. E aqui chegou, a gente pegou os filtros Tecfil, né? Esse filtro aqui não é dela. Esse filtro aqui é de um carro que vai chegar pra gente fazer uma higienização. Então tá aqui. O filtro ar-condicionado dele, deixa eu ver se é esse daqui. É um desses daqui. Deixa eu ver pra qual carro que é. Esse daqui, Palio Quente, Siena, Estrada. Um desses filtros aqui é o do filtro de cabine. É esse daqui, ó, que é o desse carro. Perdão aí, pessoal, porque chegou dois aqui. Mas é esse daqui, ó. Então vamos usar da Tecfil, né? Uma marca que todo mundo conhece aí. Olha aí a diferença de um para o outro. É nítida aí a diferença. Então nós vamos usar aí o Tecfil. Filtro aqui de combustível chegou também. A gente vai usar o Vox Flex, né? A gente vai usar ele. O filtro também que a gente usa há muito tempo. Vox, ele sai na mesma linha de montagem que fabrica para os original, só a embalagem que é diferente. Também, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver a reportagem falando sobre essa marca aí, muito boa também, que a gente usa há 1000 anos. Então a gente sempre mantém aí, beleza? Falta chegar dele aqui a correia. Deixa eu ver o que mais. Tem mais algumas coisinhas aí. Aqui chegou a lona, pessoal. As lonas de freio, sapata, né? Daquela estradinha ali, ó, da Montana. Olha pra você ver, ó. A nova, a espessura e a velha. Quase a mesma coisa, né? Porém, essa aqui que eu desmontei foi do lado direito. A que deu o desgaste maior foi do lado esquerdo. Mas depois que eu desmontar, eu vou mostrar pra vocês que ela começou a chegar no ferro. Tranquilo? Então a gente vai fazer a desmontagem ali, começar as sequências e vocês vão ficando por dentro aí. E assim que der um tempinho, a gente começa a mexer na correia dentada desse Corolla. No Honda aqui, ó, já foi montada as pastilhas. O Alisson só tá dando um aperto ali no amortecedor, porque ele tava com um parafuso meio bamba ali. Esse carro roda muito em fazenda, né? Então tá dando uma encostada nele ali. E aqui, ó, disco novinho. A gente utilizou, ele ainda vai dar pro cliente usar. É até dó, né? O certo era trocar, mas esse disco não tem muito tempo que a gente trocou. E já é o segundo ou terceiro disco que ele troca por falta de cuidado, né? Mas deu uma pegadinha só aqui em cima. Ele falou, não, pode colocar pra minha conta. Se ficar dando barulho a gente troca, senão é só para economizar mesmo. Disco é um disco zero, um disco novo. Então a gente colocou pastilha nova, a marca aí, ó, onde pegou. Ó, isso aqui foi onde a pastilha já começou a chegar no ferro. Começou não, chegou no ferro. Tranquilo? Então aí muita atenção, começou a fazer barulho, parar o carro para não acontecer o pior. No Gran Siena aqui, o Alisson, essa já é a nova? O Alisson já tá colocando a nova aí, ó. A caixa de ar. Essa aqui é que foi trocada. Ela deu uma escralavada aqui, ó. Aí o dono é bem cuidadoso, bem zeloso com o carro. Então já vai trocar. Pra vocês terem ideia, tem gente que anda sem isso aí nos Honda e nos Corolla. É porque é caro, então eles não gostam de comprar. Mas isso aí. Aí aqui, ó, já tá montando. Vai dar uma alinhada no para-choque ali. Chegou aqui um outro óleo de freio que eu tinha pedido, eles mandaram errado. Esse daqui é bom também, só que eu vou usar esse daqui no Corolla. O Corolla é mais velho um pouquinho, vou usar ele no Corolla. O que eu tinha pedido pra esse é esse daqui, ó. Chegou, nós vamos colocar esse. Mesma coisa, galera. A marca que eu tava falando com vocês da pastilha é essa aqui, ó, Jurid. Só que esse aqui eu vou usar no Corolla, beleza?
montando aqui, pessoal. Eu ia fazer o vídeo mostrando pra vocês aqui. Deixa eu só desligar o som desse carro aqui. Os clientes chegam aqui, ó. Eles vão enfileirando os carros. O Honda lá tá pronto. Esse Corolla aqui a gente vai fazer troca de coxinhas. Deixa eu desligar. Os clientes chegam e já vai. Nem sei onde é que desliga isso aqui, viu? Tirar a chave aqui. Depois eu vejo aí, pra não atrapalhar o vídeo. Ele chega, deixa com a porta aberta, vai embora. Não sei nem o que vai fazer nesse carro. Mas então vamos lá. Aqui eu descobri o que era que tava fazendo dar o problema. É o seguinte, deixa eu fazer uma iluminação aqui. No outro vídeo que eu mostrei pra vocês aí, ó, que eu tinha mostrado pra vocês, essa travinha aqui, ó, tava trabalhando lá embaixo. Se vocês voltar lá atrás no vídeo, vocês vão ver que ela tava toda torta aqui, ó. Mas não era ela que tava torta. O que aconteceu é o seguinte, essa haste preta que tá por trás da mola aqui, ó, ela é tipo um V. E essa bichinha, e essa travinha lá, ó, trabalha dentro dela. Como ela largou, ficou larga, então ela passava direto aqui o gancho, ó, e ela virava. O que eu fiz? Fechei ela um pouquinho, aí agora ela ficou travadinha. Aqui o desgaste natural da peça mesmo. Isso é uma peça que quase não troca. Você vai trocar aí a vida toda essa pata, isso aqui, nada. Então eu fechei ela um pouquinho, agora ficou bacaninha, não vai desregular, ficou show de bola. Limpinha aqui, ó. Agora a gente vai dar só uma lixada aqui e lixar os tambores do outro lado. Ficou... ia mostrar pra vocês aqui, pessoal. Acaba que eu esqueci, que tá vindo esquecer, ó. Olha a parte que tava pegando, ó, ferro com ferro, ó. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Olha, acabou, ó, a parte da lona. Só desse lado, eu não entendi o porquê. Se você olhar pra cima assim, ó, você vai ver que ela ainda tem nova em cima. Agora desse lado aqui, ó, pode ser que forçou um bocado, só daquele lado lá o freio, porque esse lado aqui tava desregulado. Então não tava freando nada nessa roda. Freava mais daquela. Penso que pode ser por esse motivo, porque as outras partes da lona tá beleza. Esse é o motivo de eu ter trocado ela, senão não teria trocado. E aqui, ó, esse lado aqui que tava regulado, funcionando bacaninha, ó lá. Beleza, essa haste não precisou de regulagem nela. Agora está todo desregulado o freio. Depois a gente vai montar o tambor fazendo a regulagem. Tranquilo? Então é isso aí. Vamos lixar o tambor, montar. O motor dessa bicha aqui veio, pessoal, mas veio errado. Veio um motor totalmente diferente. Um motor mais novo. Então ele não ia casá-la no berço. Beleza? Então, esperar de novo. Pessoal, no Siena aqui, seguinte, o Alisson já deu um talento aqui, ó. Mas que o negócio ficou bacana, ó. Toda aquela poeira saiu, agora o negócio tá limpinho. Sim que é bacana, padrão, ó. Limpinho, limpinho mesmo. Isso aqui o bom, você vem com a vassourinha de mão. Você tem um pincelzinho e limpa. Quando tá muito sujo, tem um produto que você joga, água mesmo sai aqui. Mas não é bom que você vai ficar encharcando a lona em certa situação. Aqui como tá limpinho, como tava só o pó, né? A gente tira. A montana também ficou show de bola. Aqui do lado, mesmo jeito. Olha aí, bacaninha. Padrão, limpinho. A gente vai dar aqui a tapinha na regulagem, porque a regulagem aí ainda tá um pouco baixa. Aqui, o Alisson já deu uma acertada no para-choque aqui, ó. Ficou uma pequena diferencinha, mas é que fica difícil a gente alinhar também, que não é a área da gente. Com um dentinho aqui, mas pelo menos ele ficou firme, né? Ficou firme. Então, ficou bacaninha. Pastilha, beleza. O disco tá com um pequeno desgaste, mas ainda tá dentro da medida. Então a gente quebrou as quinas, mas numa eventualidade, mais pra frente, pode ser que na próxima troca já seja necessário trocar o disco. Vai depender do desgaste que vai ter aí agora. Beleza? Mas no mais, ficou bacaninha. Amanhã eu vou correr atrás da correia dele pra gente trocar. Tá sem a correia aqui, ó. Rolamento tá beleza, mas tá sem a correia poliver. Tranquilo? Então é isso aí. O Gran Siena já tá indo que só uma beleza. O fio de combustível já trocou, não trocou? Então, bacaninha. Pessoal, no Gran Siena aqui, a gente já tá quase nos finalmente dele, mas a gente vai começar, vai dar uma continuidade nele amanhã. O que a gente já fez aqui? Quase todos os itens aqui, praticamente já tá tudo resolvido. O cliente passou pra gente aqui, ó, uma lista, então a gente tá seguindo ela a risco e mais algumas coisas que a gente lembrar aí. É um carrinho muito novo, entendeu? Então a gente tá indo de acordo com o manual mesmo. Aqui, ó, pessoal,
Foi colocado o óleo de freio aqui, o ATE alemão. Por ser um carro mais novo, preferi usar ele. O outro ia funcionar da mesma forma, mas eu vou usar ele naquele Corolla que é mais velho. Mas funciona da mesma coisa, não tem problema. Beleza, galera? É só porque eu usava muito desse aqui, mas eu ainda tinha daquele dali, que dali também não tem comparação também não. Isso aqui é show de bola, é só pra vocês entenderem que eu uso mais desse daqui. E a coloração dele, ó, translúcido. Deixa eu ver se a caneta de teste tá por aqui pra gente testar, pessoal. Deixa eu ver, eu tinha deixado ela no Corolla. Tá aqui. Aqui, ó, caneta de teste. Vamos ver o que que vai dar aqui. Aqui tá zerado, vamos colocar. E nada. Então, nada de contaminação. Zero também não tem como, né, galera? O óleo novo. Agora já vamos ver aqui no Corolla. Tá verde. Vamos ver aqui no Corolla. Olha aí. Já acende na hora, né? Tanto aí como aqui na embreagem. Nem vou testar o da embreagem não, porque tem necessidade. Mas esse daqui, é claro, não foi feita a limpeza, viu, pessoal? Aqui é que foi feita a limpeza, por isso que tá dando que não está contaminado. Bacana? E aqui, ó, o Alisson deu uma melhorada aqui. O Alisson deu um de lanterneira aqui, ó, e deu uma melhorada. E agora o negócio ficou, ó, padrão, top, né? Ficou firme, ficou bacaninha. E o que que a gente vai fazer? O Alisson já fez a sangria dos freios. Ele fez a sangria com a máquina aqui, ó, pessoal. Essa máquina aí, pra quem nunca viu usando ela, só voltar no último vídeo aí, que eu mostrei como é que faz pela Hilux. Então por isso que eu não mostrei agora, até porque ela faz muito barulho, então fica atrapalhando o áudio. Mas eu mostrei como é que faz a sangria pela Hilux, dei uma demonstração. Beleza? E na montaninha aqui, tá montado, bascaninha, tudo montadinho aqui. Vamos só colocar a roda, testar pra ver como é que ficou. Beleza? Amanhã a gente vai dar sequência, começar outro vídeo, a gente vai encerrar esse vídeo. Amanhã a gente vai dar sequência na parte de higienização, trocar a correia, limpar o corpo de aceleração, beleza? Então, é isso aí. Pessoal, nós vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã vou ver se eu edito esse vídeo, se dá pra colocar ele hoje ainda, pra amanhã a gente começar um vídeo novo, beleza? Aí o Siena vai entrar na sequência, continuando aí. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Joinha básico. A gente faz um negócio meio na correria, que é só eu e meu irmão, mas eu espero que ajudem vocês aí a esclarecer alguma dúvida. Tranquilo? Fica com Deus. Valeu!